Olá galera, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a região Nordeste. Lembrando que a região Nordeste é formada por cerca de 9 estados e ocupa uma área equivalente a 18% do território nacional. A região Nordeste é formada pelos estados Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Lembrando também que foi a primeira região a ser ocupada pelos colonizadores portugueses. E durante muito tempo teve um grande período de prosperidade econômica até a capital ser transferida para o Rio de Janeiro e depois mais tarde para a região centro-oeste do país. O relevo nordestino é marcado pela presença de grandes planaltos, destacando aí o da Borborema e a presença de várias chapadas, como por exemplo podemos destacar a Diamantina, do Araripe e a faixa litorânea, que possui processos erosivos que acabam formando as falésias, também chamado de barreira. É característica muito comum do clima da região a gente ter, digamos assim, subclimas da região. A gente vai ter o clima equatorial úmido, vai ter o clima tropical litorâneo ou tropical atlântico e o clima semiárido. No clima tropical úmido, como o nome já diz, ele, além de ele ser quente, característico da região norte, ele vai ser muito úmido, com chuvas intensas durante o ano todo. E outra coisa, possui uma forte influência da massa equatorial continental, que é responsável por esse clima dessa região. Em relação a isso, o clima tropical típico ele vai ter altos índices pluviométricos, principalmente no verão. E o inverno é bastante seco, parecido como se fosse o clima do Rio de Janeiro, só que às vezes com temperaturas mais altas. Em relação ao clima semiárido, que é o clima marcante da região e é o clima mais quente e com chuva bastante escassas e irregulares, ele vai abrangendo a maior parte da região. Dentro dessas diferenciações climáticas aí, dessas 4 diferenciações climáticas da região Nordeste, a gente vai ter 4 formações vegetais distintas: a Caatinga, a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais e o Cerrado. A Caatinga, que é formada por plantas xerófilas, que são adaptadas a longo período de seca, geralmente possuem espinhos ao invés de folhas. A gente vai ter a Mata Atlântica, que vai estar em toda a faixa litorânea, que é geralmente a parte que foi mais devastada devido à implementação e o cultivo da cana-de-açúcar das grandes fazendas monocultura. Ela é formada por uma floresta densa, latifoliada e higrófita. A gente vai ter a Mata dos Cocais, que é na faixa de transição em direção à região norte, é formada por várias espécies de palmeiras. A gente vai ter o Cerrado, que é formada por plantas de médio e pequeno porte, com caules contorcidos e cascas grossas, também para poder não ter a perca de água. É muito encontrada no sul da Bahia, parte do Maranhão e do Piauí. E é uma região onde vem sendo propícia ao cultivo de soja, onde ela vem sendo devastada também. Na hidrografia, a gente tem alguns rios importantes, como o Rio Piranhas, Rio Jaguaribe, e o mais importante deles vamos botar o Jaguaribe, o Piranhas, o Rio Salgado e o Rio Parnaíba e o Rio São Francisco. São considerados aí os mais importantes disso daí.
E devido a esse processo de várias atividades que ocorrem na bacia do Rio Parnaíba, tanto do São Francisco, que partes deles são navegáveis, é muito utilizado para irrigação, energia elétrica e abastecimento urbano. E vindo isso daí, a população depende muito disso daí. Por falar em população, lembrando que a população nordestina ainda é consideravelmente, a maior parte dela é formada por jovens, e aonde uma taxa de natalidade ainda se mantém elevada, com a média de quase 3 filhos por casal. E isso devido a maior parte da população viver ainda, depender muito ainda da mão de obra familiar para as lavouras ou o desenvolvimento da agropecuária. Porém, de acordo com o IBGE, ocorria muito ainda, a expectativa de vida era baixa e hoje já se elevou um pouco devido às melhores condições de vida. E visando essas melhores condições de vida, a região Nordeste sempre foi muito forte nas migrações, ou pelo êxodo rural, ou até mesmo pela mudança do êxodo rural, era quando os trabalhadores rurais saíam do campo em busca de outras regiões, outras cidades, justamente para melhorar as condições de vida. Ou a migração temporária, ou onde devido ao período da seca, essa migração ocorria, eles iam para outras cidades, e depois, quando as coisas melhoraram, determinado mês do ano, eles retornavam para isso daí. Hoje, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, devido a forte investimento, a taxa de urbanização vem melhorando, crescendo em vários estados, investimentos vêm ocorrendo em vários estados, eles vêm melhorando e vários nordestinos vêm retornando para essa região aí, onde o desenvolvimento agropecuário e das indústrias vem crescendo acentuadamente, onde você tem lavouras irrigadas, a lavoura comercial empresarial, você tem a lavoura comercial no sistema de plantete, que é destinada à exportação, a lavoura itinerante, que é destinada à roça, para as feiras locais de subsistência. Você vai ter também investimentos e acordos que vão surgindo, fábricas e empresas automobilísticas em alguns estados que vêm desenvolvendo e promovendo, através de mão de obra barata, incentivos fiscais, especulação imobiliária, para poder fortalecer essa região, principalmente economicamente, onde vem destacando o crescimento econômico dos estados como Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte. E nisso daí, indústrias automobilísticas como a Ford e a Fiat já estão nesse local. Vale destacar também tanto o extrativismo quanto o turismo. O turismo, que praticamente todos os estados da região possuem pontos turísticos muito visitados, tanto por estrangeiros quanto por brasileiros, e eles vêm justamente visando e buscando desenvolver cada vez mais. E no extrativismo a gente vai ter tanto o extrativismo mineral quanto vegetal. O vegetal principalmente na região do Maranhão, parte do Piauí, na zona da mata, por exemplo, onde são retirados palmitos, fibras das diversas palmeiras que são cultivadas, o açaí, que tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, são comercializados. Ainda assim,